Essa imagem é um verdadeiro milagre. Sabe quem é esse menininho bonitinho aí? Esse aí é o Renodir. Lembra daquela criança de 1 ano e 4 meses? Que a gente disse que foi baleada em Jataizinho, estava no quintal de casa, de repente uma confusão lá em frente. O alvo dos atiradores era o Lúcio Mauro da Silva, de 24 anos, que acabou morrendo, tá? Os dois autores dos tiros, o Leonardo da Silva Santos, de 21 anos, e o Douglas Thiago da Silva, de 22, eles foram presos dias depois. Só que aí, o Renodir ficou por mais de 2 semanas lutando entre a vida e a morte aqui no nosso hospital infantil. Essa criança foi baleada. Essa criança estava no quintal, recebeu os disparos e a partir daí, gente, acredite, 1 ano e 3 meses e ele foi atingido por 3 disparos, por 3 tiros. Não era, tá? Se Deus não tivesse nesse dia agido, não era para essa criança estar de volta lá com a mãe, com a família. Uma batalha. Ele venceu. Ele venceu a luta pela vida com pouco mais de 1 ano de idade. E a partir de agora, com exclusividade, você vai ver a conversa que a gente teve com a Bianca, com a mãe dele. A família nos recebeu lá em Jataizinho, num momento de muita emoção, tá? Eu havia conversado com a avó algumas vezes por telefone e dito a ela, olha, tá todo mundo da região inteira torcendo, orando, pedindo pelo bem do seu neto. A Bianca ficou o tempo todo lá no hospital, acompanhando o filho, torcendo por essa recuperação. E hoje ele tá aí, ó, brincando. Diz que ele é arteiro, assustado, né, com a câmera, com a luz lá. A nossa equipe foi até Jataizinho e a gente faz questão hoje de começar o Cidade Alerta com essa reportagem. Porque a gente é obrigado aqui a mostrar tanta coisa ruim, né? A gente é obrigado a mostrar assassinatos, a gente é obrigado a mostrar acidentes com morte. E o mundo já está tão difícil, né? Essa pandemia que a gente não sabe até onde vai, e a gente às vezes perde até a noção do horizonte, do que esperar do futuro. A gente está às vésperas do Natal, a gente está às vésperas de um novo ano e a gente perde às vezes até a vontade de fazer planos para o futuro. E é aí que entra o Renodir. Se um bebezinho como esse, de 1 ano e 3 meses, conseguiu sobreviver a 3 tiros, nós vamos baixar a cabeça. Nós vamos desistir de acreditar que a gente pode sim mudar a nossa vida, seja nesse novo ano, seja hoje, seja amanhã. A gente vai entregar os pontos. Olha as marcas, gente. E ele está aqui. Ele sobreviveu. Essa criança, esse bebezinho, tem muito para ensinar para todos nós. Para eu, para você, para nós marmanjos, para você, minha amiga, que está aí de cabeça baixa, sem acreditar que você pode mudar a sua história. São 6h04, eu vou com o Pedro Marconi agora. Pedro, fique à vontade para chamar a reportagem. O Pedro foi até lá com o nosso Eliandro Piva, conversou com essa família e vai trazer agora detalhes da recuperação desse bebê, um verdadeiro milagre que a gente vai testemunhar com exclusividade logo na abertura do Cidade Alerta de hoje. Pedro, boa noite. Boa noite, Juliano, e a todos que nos acompanham. É um milagre que nos dá esperança. Em um ano tão difícil por conta da pandemia e outros problemas que acabamos vivenciando ao longo de 2020, temos um bebê de 1 ano e 4 meses, foi baleado com 3 tiros em uma história em que ele nem era personagem, foi para a UTI, está com uma bala ainda hoje alojada no fígado, mas sobreviveu, lutou pela vida, valorizou esse presente que é a vida e serve de exemplo para todos nós. Nós fomos até a casa do Renodir e da Bianca, também o Everton, esposo dela, pai do Renodir. Eles mudaram de casa, inclusive, estão em um outro imóvel distante daquele onde aconteceu o ataque em que o Renodir ficou ferido. E eles ficaram muito felizes pela nossa presença, né? Nós que acompanhamos toda a história com muito respeito, dando aí espaço para a família, a avó, Dona Leandra, sempre atenciosa. E a família está muito grata pelas orações, pela corrente do bem que se formou
pela criança essa gratidão. Além da mãe contando toda a história, com detalhes, né, de quem viu de perto toda essa tragédia, todo esse horror, nós acompanhamos a partir de agora nessa reportagem exclusiva. Ainda pequeno, o corpo já carrega as marcas de um trauma que dificilmente será esquecido. Quase um mês do maior susto que uma mãe pode vivenciar, o olhar de Bianca carrega alívio, mas também revolta. Foi maravilhoso ter ele aqui, né? Porque foi 18 dias, né, no hospital. Não foi fácil, né? Eu fiquei com dor no corpo e tudo lá, vendo ele daquele jeito e não poder fazer nada. Foi muito sofrido. Meu Deus do céu. Porque 3 dias na UTI, e daí você tinha que esperar, que é das 9h30 até as 11 horas para ela dar a notícia. Se você chegasse lá e perguntasse, elas não falavam, porque era só com a moça que passava as notícias. Aí ficava difícil, eu tinha que esperar a notícia, angustiada. Chorando, tive crise de ansiedade, não sabia o que eu fazia, não estava dormindo. Era a tarde do dia 21 de novembro. Renodir Alexandre, de apenas 1 ano e 4 meses, brincava no portão de casa no centro de Jataizinho. A Bianca estava por perto, de olho no garotinho. De repente, 2 rapazes passaram de moto. O garupa disparou uma verdadeira rajada de tiros. O alvo era Lúcio Mauro da Silva, de 24 anos, mas o menino, que não tinha relação nenhuma com a história, acabou sendo atingido gravemente. 3 tiros acertaram Renodir. Ele ficou internado por quase 20 dias e passou por várias cirurgias. Uma bala continua alojada no fígado dele, mas, segundo a equipe médica, não há perigo disso atrapalhar no desenvolvimento da criança. Foi muito desesperador, né? Porque assim que eu peguei o menino no colo, que eu coloquei ele assim deitado, começou a jogar aquele sangue, parecia que a bala pulava. Sabe, eu não sabia o que eu fazia. A sorte minha que daí eu entrei gritando, a minha vizinha, ela saiu com o bebê lá fora e teve um rapaz que vinha descendo com a esposa dele. A esposa dele perguntou assim: o bebê tomou tiro, Bianca? Eu falei assim: tomou, me ajuda, socorro, meu filho tá morrendo. Aí ela falou assim: Dai, desce lá. O marido dela desceu, pegou o menino e saiu correndo pra cima, porque eu não tava aguentando nem correr. Lúcio Mauro, que era vizinho da família, não resistiu e morreu logo após dar entrada no hospital. Os atiradores foram identificados como Leonardo da Silva Santos, de 21 anos, e Douglas Thiago da Silva, de 22. O pai do Léo do Grau, como o rapaz é conhecido, é dono da casa em que Renodir e os pais viviam. A dupla ficou foragida por 3 dias, até que foi encontrada e presa pela Polícia Civil na casa da avó de Douglas, em Cambé. Os dois seguem na cadeia e foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio e tentativa de homicídio. As investigações apontaram que a briga entre Leonardo e Lúcio Mauro começou por conta de uma dívida de R$ 50. Ocorreu uma discussão inicial, né, por causa de uma dívida. Essa discussão foi piorando, virando ameaças por parte da vítima e também por parte dos autores. A partir disso aí, ele foi tirar satisfação, inclusive com arma ali. Eu acredito que ele já tinha a intenção de executar esse crime. A partir dessa discussão inicial, já começou a iniciar a execução do crime com vários disparos ali e atingindo a criança de forma acidental ali nos disparos. Passado todo o horror vivido, a família mudou de casa e bairro para tentar recomeçar a vida. Agora, só esperam que a justiça seja feita. Eu só quero justiça, né? Só a justiça que eu quero. Não desejo mal a ninguém, não. A justiça de Deus vem, né? Renodir é filho único. Ele está assustado com tudo o que aconteceu e chora quando vê estranhos se aproximando. Esperançosos por dias melhores, os familiares projetam um futuro de muita alegria para o bebê, que, segundo a mãe, é arteiro. Um milagre, né, que aconteceu com ele. Foi um milagre. Porque uma criança levar 3 tiros e continuar viva, realmente é um milagre. Deus tem um propósito na vida dele, né? Se apegar com Deus, né? E agradecer muito a Deus e criar ele, né? Nos caminhos de Deus, né? Se isso aqui não é um milagre, eu não sei o que é. De verdade. Qualquer que seja a tua religião, seja você católico, evangélico, espírita, ubandista, qualquer que seja a sua crença, isso aqui é um milagre. Gente, imagina que com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses que ele completou agora, a criança não tem físico, estrutura suficiente para suportar o ferimento de um tiro. É diferente.
pegar alguém grande. Não. Foram 3 tiros. 3. Uma bala ainda está alojada. E ele está lá brincando. Deixou a UTI, está lá com a família. Graças a Deus. Obrigado a você que orou, obrigado a você que torceu, obrigado a você que enviou pensamento positivo para essa família. Ô Pedro, uma informação. Você me disse que uma bala está alojada, ele deve ser submetido a uma nova cirurgia? Eles vão tentar retirar essa bala? Como é que está essa situação? Porque, obviamente, que qualquer nova cirurgia coloca em risco, né? Eu sei de gente que convive uma vida inteira com uma bala alojada e isso acaba não trazendo maiores prejuízos, mas isso é caso a caso. Tem a possibilidade de uma cirurgia para retirada dessa bala, Pedro? Por enquanto, está descartado qualquer procedimento para a retirada dessa bala que ficou alojada no fígado, Juliano. Mas o Renodir ele vai ter que ser acompanhado por um bom tempo, né, por um médico especialista, até para ver se essa questão de não interferir na evolução do desenvolvimento dele vai continuar, né, esse diagnóstico. Então, por enquanto, não vai ser retirado, mas é algo a se reavaliar aí com uma certa frequência, até para ver se não tem nada de errado, além, claro, de um acompanhamento com o psicólogo. O que chamou bastante atenção, que quando eu e o Eliandro chegamos lá, ele ficou bastante assustado, choroso, querendo ir para o colo da Bianca, que é a mãe, e aí ela contou que ele ainda está muito assustado. Quando ele vê alguém que ele não tem ali não muito da convivência dele, até algum parente, ele começa a chorar, principalmente pessoas do sexo masculino. Então veja, uma criança de 1 ano e 4 meses, mas que já tem esse entendimento de que o ser humano faz mal e, no caso, fez mal para ele, Juliano. É difícil. Esse tipo de situação, Pedro, ainda que ele talvez não entenda o que é que o feriu, ele sabe que foram pessoas que o feriram e ele deve ter visto esses homens, sei lá, por isso esse trauma, né? Ele vai precisar, sim, de um acompanhamento psicológico, vai precisar de tudo isso para que no futuro, né, esse trauma não atrapalhe o desenvolvimento dele. Muito obrigado a Bianca, muito obrigado ao pai, muito obrigado ao Renodir, muito obrigado a essa família, tá? Pelo carinho que eles tiveram com a Rick e quando eles disseram, vocês acompanharam a história com respeito à família. A gente não fez mais do que a nossa obrigação, tá?